Pegue a sua Bíblia, abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Você pode dar glória a Deus? O tema de hoje fala justamente sobre isso. Eu estou envolvido ou comprometido com aquilo que Deus me chamou para fazer, com o lugar que Deus me chamou para estar, com o propósito que Ele estabeleceu na minha vida, com a missão que o Senhor Jesus deixou para mim e para você nesta terra: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estou envolvido ou comprometido, porque a passagem em Timóteo diz que aquele que está comprometido, ele trabalha para satisfazer aquele que o chamou para esta guerra. Então vou procurar sempre satisfazer o desejo do meu Deus. Importa que a vontade dele prevaleça na minha vida. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E quando nós falamos de envolvidos ou comprometidos, eu quero começar a pontuar para os irmãos hoje, para os nossos queridos líderes e amados irmãos, algumas diferenças entre alguém que está envolvido e alguém que está comprometido. Você vai começar a dizer assim mesmo: deixa eu ver, deixa eu ouvir, deixa eu avaliar, deixa eu ver se eu estou envolvido ou se eu estou comprometido. Eu quero falar antes dessas características, que muitas pessoas, elas passam pela vida apenas envolvidos em situações, e nunca se comprometem. Na Bíblia tem exemplos de alguns personagens, que eles estavam envolvidos em toda a situação, mas não estavam comprometidos com aquela situação. Na vida, muitas pessoas, elas vão conduzindo, deixando a vida levar, deixando tudo acontecer, não tomam decisões, não tomam posições, não se comprometem com nada. Se eu puder usar três exemplos bíblicos, eu posso citar Judas, eu posso citar Jonas, e eu posso citar Geazi. Lá em Mateus capítulo 26, no versículo 14 e 15, fala de Judas. E Judas, ele revelou o seu real interesse, mesmo andando com o Salvador. Judas mostrou que ele estava envolvido em toda a situação. Ele andava com Jesus, ouvia Jesus, testemunhou milagres, ouviu ensinamentos, foi discipulado, mas ele nunca se comprometeu. E no dado momento, ele agiu com traição, entregando o Filho de Deus para ser crucificado. Alguém pode dizer assim: pastor, mas estava escrito que ele haveria de fazer isso. Sim, mas eu quero usar ele como um exemplo de pessoas que estão envolvidas até o pescoço com as coisas do reino, mas não tem compromisso, porque quando eu tenho compromisso, eu pago o preço por aquilo que eu me comprometo a fazer e a ter e onde está. Judas não pagou. Vamos aqui, Jonas. Jonas é um exemplo claro de alguém que recebeu uma ordem de Deus. O Senhor pediu para que Jonas fosse enviado para a cidade de Nínive, e ele foi para outro lugar. Por quê? Porque isso revela que ele estava apenas envolvido com a situação e não comprometido com o chamado de Deus para a sua vida. Quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, vá para o lugar que Ele está te ordenando ir e fazer. Quando Deus te chamar através da vida do teu pastor, da tua pastora, para assumir uma célula, para assumir um trabalho, vá, assuma, porque Deus está usando ele para abençoar a tua vida. Ele está te mandando para Nínive, não vá para Tarsis. Outro exemplo aqui é Geazi. Geazi não teve compromisso com a palavra do profeta. Depois que ele recebeu uma ordem de não ir atrás da recompensa, da bênção de Naamã, por receber a cura, porque Naamã queria pagar o profeta pela cura. Ele desobedeceu e foi atrás e pegou lá algumas vestes, festivais, pegou algumas bênçãos, e ele pediu e voltou. Quando ele ficou sabendo disso, o profeta, ele recebeu ali a recompensa da sua desobediência. Ele ficou, quem sabe, leproso. Ele não teve compromisso com a palavra do seu profeta. Tenha compromisso
com aquilo que Deus fala na tua igreja através da boca do teu profeta. Quem está entendendo, diga amém. Se você apenas ouve a palavra e você não toma, e não reproduz e não faz, é porque você apenas ouviu. Então por ouvir, isso é pelo outro. Você está apenas envolvido. Mas se você tem compromisso, porque a palavra que eu estou pregando aqui, irmãos, a palavra que o teu pastor prega na tua igreja, é a palavra de Deus, não é a minha palavra nem a palavra dele. Então, se você crê, você tem fé, você foi transformado pelo sangue do Cordeiro, toda a palavra liberada do altar vai abençoar a tua vida. Você vai ter compromisso com ela. Você vai ter compromisso com ela. Só quem está recebendo essa palavra, diga glória a Deus. Graças a Deus. E aquela história muito interessante, que um rei, ele estava no seu reinado, estava muito feliz ali no seu reinado, tudo dando certo. E aí, um belo dia, ele sentiu uma dor. Ele foi com o médico real olhou para ele e disse assim mesmo: eu preciso fazer alguns exames. Fez os exames e disse: rei, eu tenho uma notícia para o senhor. Qual é o problema? Pode dizer. Quero dizer que o senhor vai morrer. Meu Deus, vou morrer. Porque você está com problema no coração, e só tem um jeito para o senhor: um coração novo. Meu Deus. Aí ele lembrou: mas eu tenho meus súditos, e os meus súditos me amam. Toda vez que eu vou lá na frente do palácio, e eu chamo, e eu digo para eles alguma coisa, eles gritam: viva o rei. Aí eu fico feliz, que sinal que eles me amam. Aí se eu vou falar com os meus súditos. E ele chegou lá na frente do palácio, lá em cima, olhou toda aquela multidão, e quando ele chegou lá, ele disse mesmo: boa noite, meus súditos. E eles gritavam: viva o rei. Nesse momento, eu vou ser o rei, que precisa de um coração. E eu vou falar com você, e toda vez que eu falar, você vai dizer: viva o rei. Amém? Amém? Vamos lá. Boa noite, meus súditos. Meus amados, eu estou com um problema. O médico disse que eu preciso de um coração novo. Está ficando fraco o vivo rei. Eu tenho certeza que todos aqui me amam. E que fariam tudo para que eu não morresse. Eu conto com vocês. Ele me disse que eu preciso de um coração novo. E eu quero perguntar hoje. Na verdade, eu nem vou perguntar, porque eu sou um rei justo. Não sou um rei que vai dar uma ordem e vai impor alguma coisa, mas eu sou um rei justo. Eu sei que qualquer um aqui, todos aqui, se pudessem, iriam me dar o seu coração, e doar o seu coração. É verdade ou não é? Vocês não sabem nem brincar de novela. Vou repetir. Eu sei que todos aqui, se pudessem, me dariam o seu coração. Mas eu sou justo. Eu vou pegar esta peninha, bem levezinha, branquinha, de passarinho, e vou soprar na cabeça de quem essa pena sentar. Esse vai ser agraciado, vai ter a honra de doar o seu coração para mim. Cadê o vivo rei? Eu vou soprar a pena. Na hora que o rei soprou a pena foi descendo. E cada vez que chegava próximo da cabeça de alguém, a pessoa gritava: viva o rei! Na cabeça do outro: viva o rei! Na cabeça do outro: viva o rei! Passou meio-dia, passou a tarde, passou a noite: viva o rei! Viva o rei! Quando foi no outro dia, o rei morreu. Por quê? Porque aqueles que estão envolvidos apenas numa situação, ele deixa o outro morrer, ele deixa o outro se acabar. Ele diz assim mesmo: graças a Deus não sou eu não tenho nada a ver com isso. Ele diz: não, a célula não deu certo, por isso que eu nem fui.
Aquele que tem compromisso, ele paga o preço. Quem está entendendo, diga amém. Esses 3 personagens bíblicos da Bíblia mostram para nós alguns tipos de comportamento que revelam isso. E eu quero citar para os amados algumas atitudes que revelam apenas envolvimento e não compromisso. Primeira atitude, elas vivem, essas pessoas, baseadas nas suas necessidades e não na provisão de Deus. Elas trocam tudo pelas suas necessidades. Elas não confiam em Deus, não sabem esperar em Deus. Segundo, essas pessoas que apenas têm atitudes de envolvidas, elas quebram princípios. Por qualquer coisa, elas trocam Deus na sua vida. Por qualquer probleminha, qualquer coisinha, elas trocam o Senhor, elas trocam o seu compromisso na igreja, trocam o horário do culto, elas se atrasam, por qualquer coisinha elas quebram os princípios. Que princípios? Entre eles, por exemplo, um princípio que é poderoso, de vencer a tentação. Como é que se vence a tentação? A palavra de Deus diz, resistindo. Quebra o princípio do jejum e da oração, ele quebra o princípio da batalha espiritual, ele não, tudo aquilo que confronta ele a tomar uma decisão, ele desiste, ele quebra princípios, principalmente da palavra de Deus. Outra atitude de quem apenas é envolvido com as coisas, eles são testemunhas de si mesmo e não de Cristo. Elas querem sempre priorizar a sua opinião, aquilo que ela acha, e não testemunhar o que Cristo diz. Importa que Ele cresça e eu diminua. Não importa aquilo que eu acho, mas aquilo que Ele fala a meu respeito e que Ele diz para a sua igreja. Mas pessoas que são apenas envolvidas são testemunhas de si e não do Senhor. Outra atitude que revela apenas envolvimento são pessoas que negligenciam a semeadura e a fidelidade na casa de Deus. Eles não ofertam, não dizimam, não semeiam no reino. Eles não contribuem para que outras pessoas sejam alcançadas através da obra missionária, através da abertura, através do trabalho da obra de Deus. Tem o coração fechado. Eles comem a semente que Deus coloca para eles semearem. Essas pessoas são apenas envolvidas. Outra atitude, são pessoas que negligenciam o ide do Senhor. Eles só dizem, em vez de eles assumirem o ide do Senhor, eles dizem, vão. O Senhor diz, ide, ele diz, vai. O pastor diz assim mesmo, vamos evangelizar, e ele diz, bora lá só tu. É uma característica de quem apenas é envolvido. Outra característica, outra marca das atitudes de quem apenas é envolvido com as coisas de Deus, não é comprometido, são desleais e bajuladores. Qual é a diferença do bajulador para aquele que honra? Fala de caráter. O bajulador é mentiroso, o que honra é verdadeiro. Então, querido, quem apenas é envolvido só é bajulador. O bajulador tem interesse. Ele bajula porque ele tem um interesse por aquela bajulação. Quem honra não. Quem honra, ele está abençoando e sendo abençoado muito mais ainda. Agora, quem é apenas envolvido é desleal, é infiel. Ele abandona o barco, pula do barco, e ele é apenas um bajulador. Aquele que é apenas envolvido com as coisas de Deus não é comprometido, são aqueles que são inclinados às coisas do mundo. São pessoas que dão ouvidos mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Diga para esse líder, cuidado com os teus ouvidos, cuidado com os teus olhos, não deixa eles te inclinarem para as coisas do mundo. Sabe que característica, marca de uma atitude de quem apenas é envolvido com as coisas de Deus e não comprometido? Ele entrega a sua casa, a sua família, a sua vida nas mãos do inimigo. Nossa, pastor, como é isso? Ele permite tudo ele permite, ele é da política do nada a ver, tudo ele permite, tudo para ele é aceitável. Lamentavelmente, irmãos, muitos têm feito isso, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus ela é radical, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, e acabou. A palavra do Senhor é sim e não, não tem o intermediário. Então a palavra determina, mas pessoas acabam entregando a sua vida, entregando sua família,
as coisas do mundo, elas entregam porque elas aceitam, não combatem, não se posicionam. Por que não se posicionam? Porque não são comprometidas com o reino de Deus, são apenas envolvidas. Provérbios capítulo 27, versículo 17, ele fala para nós que muitos que são apenas envolvidos com as coisas do reino, dessas atitudes que eu mostrei aqui para você, eles acabam sendo conduzidos a isso por conta do que esse versículo revela para nós. Te diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O que ele está dizendo? Não subestime o poder da influência. Não subestime o poder da influência. Muitas pessoas que estão apenas envolvidas nas coisas do reino, apenas é porque se deixaram influenciar por aqueles que não querem compromisso com o reino de Deus. Então, ande com quem vai te afiar para orar mais, ter mais fé, servir, querer estar na igreja. Diga para esse irmão, isso aqui não está na Bíblia que eu vou falar, é uma palavra minha. Seja ratinho de igreja, o tempo todo, mesmo que feche a igreja, tu dá um jeito de entrar. É isso. Queira estar no lugar da bênção, na casa do Senhor. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, servir a Ele com alegria. Aplauda o Rei da Glória. Algumas atitudes que revelam quem é compromissado com as coisas de Deus. Quem tem compromisso com as coisas de Deus aí? Olha só, primeiro, quem é compromissado com as coisas de Deus vive pela fé. Eu vou falar, você vai dar glória a Deus aí. Quem é compromissado com as coisas de Deus, a atitude dele é revelada, ele vive pela fé. Ele honra a Deus, sua família, seus líderes, seus pastores. Ele fica incomodado quando alguém fala mal de Deus, do reino de Deus, da igreja, dos seus líderes. Ele ama o Senhor com toda a força do seu coração. São piedosos, ou seja, eles oram, eles jejuam, eles participam dos cultos, eles servem ao Deus. Eclesiastes 3:13 está presente na vida deles. Há tempo para tudo debaixo dos céus, e o tempo do reino de Deus na vida deles é prioridade. Eles cumprem o ID, eles querem ganhar pessoas para Jesus e resgatar o perdido. Olha, irmãos, e para finalizar, aqueles que têm compromisso, eles se multiplicam. Eu vou repetir, eles se multiplicam. Te comprometa com as coisas de Deus. Quem está apenas envolvido, irmão, não vence a batalha. Segundo Timóteo, que nós lemos, diz que todo aquele que foi chamado, convocado para a batalha, ele não deixa a batalha para ir fazer coisas que não tem nada a ver. Ele faz de tudo para honrar, para alegrar, para agradar aquele que o chamou para a guerra. Aquele que é envolvido, a primeira dificuldade, primeiro ataque do inimigo, primeira bomba que cair, primeira baixa na tropa, ele se manda. Eles viram um desertor. Mas quem está comprometido, ele faz de tudo, não para alegrar o coração de quem está o aborrecendo, mas para alegrar o coração de Deus que o chamou para esta batalha, para essa guerra. Aplauda Jesus, fique de pé no seu lugar.